Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, 22 de julho de 2024. Eu sou Diego Amorim. Começa agora mais uma edição do Bloco de Notas aqui pelo Correio Brasiliense. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia e eu te conto os principais destaques da edição de hoje. Eleições americanas. Joe Biden anuncia a desistência da disputa com Donald Trump em novembro. A atual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, é uma das possibilidades. Diante desse anúncio, os democratas batem recorde de doações e o ex-presidente Donald Trump diz que a Câmara é mais fácil de vencer do que o Joe Biden. Vamos falar também hoje sobre Ciro Gomes. Por onde anda Ciro Gomes? O pedetista se reuniu com bolsonaristas no Ceará e reforçou as suas críticas ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. Eu te conto daqui a pouquinho os detalhes dessa história também. E aqui no Brasil, eleições municipais 2024. No fim de semana, os partidos começaram a oficializar os candidatos país afora durante as suas convenções. Isso e muito mais no bloco de notas aqui do Correio Brasiliense, que já está no ar. Vamos começar juntos as nossas principais anotações do dia. Muito bem, vamos começar as nossas anotações. Antes disso, te convidar para deixar o seu like, o seu joinha aqui nessa transmissão pelo Correio Brasiliense, também se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, mais importante do que isso, compartilhar esse link para que mais gente conheça o bloco de notas de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde, comigo, Diego Amorim, aqui no Correio Brasiliense. Olha, não tem como a gente, hoje, segunda-feira, não falar desse anúncio que aconteceu ontem, domingo, do presidente americano Joe Biden anunciando a desistência da sua busca pela reeleição. Esse anúncio foi feito ontem pelas redes sociais, num comunicado oficial, e o Biden disse que agora vai apoiar a vice-presidente Kamala Harris para liderar a chapa democrata, do Partido Democrata. Joe Biden escreveu o seguinte, olha: foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente e, embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me afaste e me concentre exclusivamente em cumprir os meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato. Foi isso que escreveu Joe Biden a anunciar essa desistência que acontece em meio a pressões do Partido Democrata e de parte do eleitorado. A crise na campanha de Joe Biden começou para valer no fim de junho, quando ocorreu o primeiro debate presidencial lá nos Estados Unidos, divulgado ali, veiculado, exibido pela CNN, e Joe Biden teve um péssimo desempenho naquele debate contra Donald Trump. A saúde do Biden já está sendo colocada em xeque há um bom tempo, né? A sua capacidade cognitiva, a sua capacidade física, mental. Biden, que já passou dos 80 anos, há muitos rumores sobre se ele estaria com algum problema de saúde específico. O New York Times, inclusive, chegou a noticiar que um especialista em Parkinson, na doença de Parkinson, esteve na Casa Branca várias vezes nos últimos meses, o que aumentou o rumor de que Joe Biden estaria ali incapacitado em disputar essa reeleição com o ex-presidente Donald Trump em novembro próximo. Mas até o momento, até ontem, até domingo, o Joe Biden vinha resistindo a essas pressões internas e externas. Internas, aquelas pressões do próprio Partido Democrata, que vinha querendo, muita gente dentro do Partido Democrata vinha querendo que Joe Biden anunciasse logo essa desistência. Além do debate em que o Donald Trump se saiu melhor, nós tivemos recentemente também, há pouco mais de uma semana, aquele atentado contra Trump durante um comício na Pensilvânia, em que um atirador disparou, tinha como alvo o próprio Donald Trump, a bala pegou de raspão ali na orelha direita do candidato, logo depois ele foi abatido por agentes do serviço secreto, e o Trump estava ali, digamos assim, dominando o noticiário das eleições americanas. E a partir desse domingo, a eleição ganha um novo tom, ganha um novo momento.
Se a desistência do Joe Biden vai ser suficiente para tirar aí o protagonismo do Trump até aqui nessa pré-campanha, ainda não sabemos, ainda é cedo. Mas muita gente acredita de que agora há um novo começo na disputa presidencial dos Estados Unidos, marcada para o próximo mês de novembro. Nos últimos dias, rumores da desistência de Joe Biden vinham aumentando. O ex-presidente Barack Obama, que não pode se candidatar mais, porque pela lei americana uma pessoa só pode ser presidente dos Estados Unidos por 2 vezes, não importa durante o tempo que for. Barack Obama foi presidente, foi reeleito, então ele não pode mais ser presidente dos Estados Unidos. O Obama e a ex-líder da Câmara, Nancy Pelosi, 2 fortes vozes no Partido Democrata, demonstraram insegurança com o atual presidente. Claro que isso teve um peso também nos últimos dias. Logo após saber da desistência do Biden, o Trump, candidato republicano, disse que Biden não estava apto para concorrer à presidência. O ex-presidente Barack Obama também se manifestou, houve uma série de manifestações públicas a partir desse anúncio da desistência do Biden. Quem é que vai ser, então, o candidato do Partido Democrata? Olha, o Biden anunciou apoio à sua vice, a Kamala Harris, que está pronta para a disputa. Resta saber ali se internamente, se no Partido Democrata, a Kamala Harris é um nome de consenso. Há um grande temor ali entre os democratas de que essa desistência do Biden dê espaço para uma rixa interna no Partido Democrata. Essa é uma preocupação que a gente vai ter que acompanhar nos próximos dias. A Kamala Harris disse: farei tudo o que estiver em minhas mãos para unir o Partido Democrata e unir a nossa nação para derrotar Donald Trump. Mas, como eu disse, o Partido Democrata ainda não anunciou oficialmente quem vai ser o novo candidato. Há outros nomes do partido também manifestando apoio à própria Kamala Harris. Há um grande nome também que vinha sendo falado, inclusive testado em pesquisas recentemente nos Estados Unidos, que é o da ex-primeira-dama Michelle Obama, casada com Barack Obama. Diante desse anúncio da desistência, anota aí no seu bloco de notas, olha que interessante. O Partido Democrata registrou o maior dia em doações para a campanha nos últimos 4 anos, o que mostra que o eleitorado democrata se animou com essa decisão do Joe Biden de desistir da disputa. Ao todo, para você ter ideia, somente nesse domingo foram recebidos mais de 50 milhões de dólares, algo em torno de 250 milhões de reais para a campanha democrata. É um recorde, portanto, dos últimos 4 anos, um recorde diário de doações. Os democratas estão animados. A campanha do Biden, inclusive, já fez alteração no registro de campanha na Comissão Federal Eleitoral, colocou a Kamala Harris como candidata à presidência, embora isso ainda não esteja oficializado, e as redes sociais de ambos, de Biden e da Kamala, já fizeram a troca do logotipo da campanha. O mote que eles estão utilizando é "Vamos vencer essa", em inglês. Após a desistência de Joe Biden, o Trump disse, como eu relatei agora há pouco, que o Biden não estava apto para concorrer à presidência e disse também que ganhar da Kamala Harris vai ser mais fácil do que ganhar do Joe Biden, declaração do Donald Trump. Aqui no Brasil, para a gente finalizar esse assunto, o governo brasileiro trata da desistência do Biden como uma questão de política interna. O presidente Lula já havia declarado apoio a Joe Biden aí nas últimas semanas e a gente vai continuar acompanhando toda essa história. Ah, mas a gente mora no Brasil, o que eu tenho a ver com os Estados Unidos? É a maior nação do mundo ainda. Há todo um impacto e uma consequência mundial a partir da eleição norte-americana. A gente está falando de 2 vertentes políticas que são antagônicas e que esse antagonismo se proliferou nos últimos anos, mundo afora, essa polarização tóxica, como a gente chama, essa polarização voraz. De um lado, Trump, do outro, o candidato, a candidata do Partido Democrata, que ainda não temos certeza de quem será, mas por aqui, até o que tudo indica, é a Kamala Harris. E nós estamos falando de visões de mundo muito díspares em relação às guerras, às questões climáticas, enfim,
a tudo que envolve não somente os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. Vamos virar a página do nosso bloco de notas desta segunda-feira, 22 de julho de 2024. Muito bem, hoje é segunda-feira, muito obrigado você que escolheu começar a sua semana se mantendo bem informado, bem informada aqui comigo, Diego Amorim, no bloco de notas do Correio Brasiliense. Esse programa já completou 3 meses, completa hoje, de ontem para hoje, foi na noite do dia 21 que a gente estreou o blog Bloco de Notas e no dia 22 a gente começou o primeiro programa, 22 de abril, portanto 3 meses atrás. Muito obrigado por você acompanhar aqui e prestigiar o Bloco de Notas pelo Correio Brasiliense. De segunda a sexta, sempre a partir das 5 horas da tarde, de maneira clara, objetiva, direta, o mais didático possível, o mais leve possível, nós nos reunimos para fazer as principais anotações do dia. Agora anota aí no seu Bloco de Notas, Ciro Gomes reapareceu. Vamos falar um pouquinho da nossa política brasileira. O ex-governador do Ceará, ainda filiado ao PDT, continua se opondo ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, 2 anos depois de mais uma derrota para a sigla nas eleições presidenciais. Ciro Gomes tem uma vasta carreira política, foi governador do Ceará, foi candidato à presidência da República mais de uma vez, você certamente se recorda, foi ministro e acabou polarizando dentro do campo da esquerda, dentro do campo progressista, com o hoje presidente Lula e com o partido do presidente Lula, que é o PT. O Ciro esteve no último sábado lá no Ceará participando de algumas convenções, essas reuniões políticas para lançar candidaturas para as eleições municipais deste ano. E o Ciro chamou a atenção nesse fim de semana, do noticiário todo, porque ele participou de convenções ao lado de bolsonaristas, de candidatos aí que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Ciro Gomes, até que se prove o contrário, ele é do PDT, de um partido do campo da esquerda. Essa participação do Ciro nessas convenções bolsonaristas gerou uma série de discussões políticas. Em um vídeo publicado nas redes sociais, por exemplo, que viralizou nesse fim de semana, sobretudo lá no Ceará, o Ciro aparece ao lado do Carmelo Neto, que é do PL do Ceará, PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, um dos 4 deputados lá do estado que tiveram o seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, o TRE. Também apareceu ao lado, Ciro Gomes, do ex-deputado federal Wagner de Souza Gomes, do União Brasil, que é conhecido como Capitão Wagner e que é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, inclusive tem aparecido bem nas pesquisas por lá. Essa convenção oficializou a candidatura do Dr. Aloysio, do União Brasil. Apesar da presença do Ciro Gomes, o presidente nacional em exercício do PDT, o deputado federal pelo Ceará, André Figueiredo, apoia o candidato do PT, o André Barreto. Nas redes sociais, do Dr. Aloysio, o Ciro atacou o PT, partido do presidente Lula, que atualmente governa o estado do Ceará. Ele ainda classificou essa sua participação ao lado de desafetos políticos como um dia histórico para o Cariri cearense na luta contra o PT. Escreveu Ciro Gomes o seguinte: olha, o Ceará está sendo destruído pela incompetência, pela corrupção, pelo mandonismo. Há uma ditadura tentando ser construída, tirando os direitos das pessoas de escolher suas candidaturas. Continuou Ciro Gomes. Tudo armado para que o novo ditador do Ceará não tenha sequer contrastes. E tenho certeza que o Cariri vai se levantar, disse aí Ciro Gomes, apoiando candidatos, então, lá no Ceará, ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, não somente em Fortaleza, mas em Sobral e em outras regiões do Ceará. Na cabeça do Ciro Gomes, o PT está querendo uma hegemonia lá no seu estado e por isso justifica o fato dele se aliar ali a inimigos históricos para ele, Ciro Gomes. Anota aí no seu bloco de notas, a política é assim e muitas vezes as eleições municipais são fundamentais para a gente se convencer de uma vez por todas que hoje políticos são amigos, amanhã são inimigos, hoje são adversários, amanhã estão juntinhos de novo, porque uma coisa são as alianças nacionais,
Mas quando desce para o município, para disputa para prefeitura, para disputa para vereador, aí partidos que nacionalmente são opostos se unem, porque vale o pragmatismo da política brasileira. Esse país é grande demais e em alguns estados os partidos estão juntos, em outros estados não estão juntos, e a gente precisa entender que assim é o pragmatismo da política e, portanto, não vale a pena você se desgastar tanto, você brigar tanto, você se desunir aí com amigos e familiares em razão desse jogo da política que é bruto, o sistema é bruto e a gente vai acompanhando e atualizando você aqui no Bloco de Notas pelo Correio Brasiliense. A gente vira a página do nosso programa de hoje, segunda-feira, em 22 de julho. Você que chega agora, não esquece de deixar o seu like, o seu joinha aqui nessa transmissão do Bloco de Notas pelo Correio Brasiliense comigo, Diego Amorim. Falávamos de política brasileira, falávamos de eleições e agora anota aí no seu bloco de notas. Os partidos têm até o dia 5 de agosto para realizarem as suas convenções. O que são as convenções? Reuniões políticas oficiais, com ata, com tudo direitinho, bonitinho, para lançar os seus candidatos para as eleições municipais deste ano. E aí começa a campanha para valer, minha gente. Ah, não começou ainda? Não, oficialmente não. Até então, nós estávamos no período, segundo a lei eleitoral brasileira, de pré-campanha. Agora, com a confirmação das pré-candidaturas, a gente começa para valer essa campanha em pleno recesso parlamentar aqui em Brasília. Deputados e senadores aí nas bases eleitorais tentando fazer o máximo de prefeitos e vereadores nessa eleição marcada para outubro próximo. Esse período de convenções partidárias começou no último dia 20, nesse fim de semana, portanto, e vai até o dia 5 de agosto. Nós já tivemos na largada algumas confirmações de alguns nomes. Vamos falar um pouquinho da capital paulista, de São Paulo, onde o PSOL realizou a sua convenção no último sábado, inclusive com a presença do presidente Lula, confirmando Guilherme Boulos do PSOL como candidato à prefeitura de São Paulo. O União Brasil também realizou a sua convenção partidária em São Paulo, lançou 56 candidatos a vereador, mas manteve em aberto a sua escolha na disputa pela prefeitura da capital paulista. O deputado federal do União Brasil de São Paulo, claro, Kim Kataguiri, estava em pré-campanha, mas o União Brasil avalia apoios a outros pré-candidatos, isso aqui não surpreende ninguém, como Pablo Marçal, do PRTB, e o atual prefeito que busca a reeleição, Ricardo Nunes, do MDB. Mas o Kim Kataguiri está aí tentando se colocar como candidato, ainda não tem o apoio do seu partido. Ontem, domingo, o Partido Novo em São Paulo oficializou a economista Marina Helena como candidata à Prefeitura de São Paulo, ela que trabalhou com Paulo Guedes no governo de Jair Bolsonaro e vai ter como vice um coronel da Polícia Militar, o Reinaldo Priel Neto. Está formada, portanto, a chapa do Partido Novo. A vice de Guilherme Boulos está confirmada, é Marta Suplicy, também a ex-prefeita, ela que é do PT, Partido dos Trabalhadores. No Rio de Janeiro, anota aí no seu bloco de notas, o PSD de Dado, presidido nacionalmente por Gilberto Kassab, oficializou também, nesse fim de semana, logo na largada desse período de convenções partidárias, a candidatura de Eduardo Paes, o atual prefeito que vai buscar a reeleição lá na capital fluminense. Apesar da oficialização dessa candidatura, cabeça de chapa, Eduardo Paes ainda não definiu o vice, o candidato a vice que vai compor a chapa com ele. PL e Novo também estão oficializando já nessa largada as candidaturas de Alexandre Ramagem e Carol Esponza, respectivamente, na capital fluminense. Belo Horizonte, a temporada de convenções partidárias na capital mineira também começou nesse fim de semana, com o PSD lançando o atual prefeito Fuad Noma, pré-candidato à reeleição neste ano. Outros tantos partidos ainda não definiram as datas de suas convenções, lembrando que esse prazo é até o próximo dia 5 de agosto. Curitiba, capital paranaense, o candidato do PSB de bola, Luciano Duce, já oficializou também nesse fim de semana a sua candidatura. Ele que vai ter o apoio do PDT e do PT
Esquerda unida, portanto, em Curitiba para as eleições municipais deste ano. Em Recife, na capital de Pernambuco, a Federação PSOL e Rede apresentou como candidata uma deputada estadual do PSOL, a Dani Portela. Essa vaga era desejada pelo deputado federal Túlio Gadelha, da Rede, mas não deu certo para o Túlio Gadelha, hein? O atual prefeito e favorito à reeleição, João Campos, do PSB, deve oficializar a sua candidatura apenas no dia 4 de agosto, na véspera do fim desse período aí destinado às convenções partidárias. E a gente vira a página do nosso bloco de notas para juntos fazermos as últimas anotações desta segunda-feira. Vem comigo. Muito bem, hoje é segunda-feira, 22 de julho de 2024. Você está no bloco de notas aqui pelo Correio Brasiliense, comigo, Diego Amorim. Este programa que vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 5 da tarde, com as principais notícias do dia. Hoje, segunda-feira, o noticiário está tomado por esse dia seguinte, não somente aqui no Brasil, tá? Mas no mundo inteiro, diante dessa decisão de Joe Biden de anunciar a desistência da sua candidatura lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, além dessa situação toda envolvendo o Ciro Gomes, que eu trouxe para você, e o início das convenções partidárias para confirmar as pré-candidaturas aí para as eleições municipais deste ano, também muita repercussão em torno do início também para valer nesse recesso parlamentar de uma campanha para a sucessão do Arthur Lira. No início do ano que vem, em fevereiro de 2025, nós teremos eleições internas, tanto na Câmara como no Senado. No Senado, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai tentar voltar ao poder do Senado e, por consequência, do Congresso Nacional, e ele já tem bastante apoio lá internamente. Muita coisa pode acontecer, na política sempre tudo pode mudar, mas Davi Alcolumbre é o grande favorito no Senado Federal. Já no lado da Câmara, Arthur Lira vai deixar o poder, o todo-poderoso deputado alagoano vai deixar o poder na Câmara, e nós estamos vendo agora a disputa, a sucessão dele se afunilar em 3 nomes. Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, Antônio Brito, do PSD da Bahia, e Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. O noticiário traz hoje, portanto, mais bastidores dessas movimentações para a sucessão na Câmara dos Deputados no início do ano que vem. Noticiário econômico também ainda muito forte, com uma pressão sobre o governo Lula para que haja de fato um corte de gastos, para que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e toda a equipe econômica do governo avancem com o corte de gastos. Henrique Meirelles, que já foi ministro, presidente do Banco Central, no jornal O Estado de São Paulo, disse o seguinte em uma entrevista: reduzir o ritmo das despesas é necessário para buscar mais confiança. Tem um outro destaque aqui no jornal Folha de São Paulo que eu trago para você também, que é o dinheiro das emendas parlamentares. Você sabia que o Amapá, o segundo menor estado do país, é campeão de emendas? Amapá, que é o estado do líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, que se filiou recentemente ao PT, e também estado do Davi Alcolumbre, por exemplo, que está buscando ali voltar ao poder no Senado Federal. Isso e muitos outros destaques você pode conferir também no correiobrasiliense.com.br, que traz toda a repercussão da desistência do Biden na corrida eleitoral e outros destaques. Basta você acessar www.correiobrasiliense.com.br. O jornal de hoje teve a produção do Rodrigo Freitas. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Amanhã, terça-feira, às 5 horas da tarde, a gente se encontra de novo para juntos fazermos as principais anotações do dia. Coragem! Até amanhã! Tchau, tchau!